Começa agora o MoveCast, o podcast feito pela MovePay com atualidades, dicas, curiosidades e informações práticas que movimentam a sua vida. Um oferecimento MovePay, inclusão social e harmonia financeira. Brasília, dia 9 de março de 2022. Gritos de protesto, discursos e muita música. Esse foi o pano de fundo do manifesto que durou mais de 5 horas e reuniu uma plateia de milhares de pessoas. Liderados pelo cantor Caetano Veloso, dividiram o palco mais de 30 artistas, centenas de organizações da sociedade civil, representantes indígenas e lideranças quilombolas. O motivo do protesto: o pacote de mudanças nas leis ambientais, apelidada de PEC da Destruição. Alertas graves foram dados sobre as mudanças previstas nessas propostas de emenda à Constituição que, se forem aprovadas, irão permitir a mineração e o garimpo em terras indígenas, flexibilizar regras de proteção ambiental, dificultar a fiscalização e autorizar o uso de centenas de agrotóxicos hoje proibidos. Cerca de 30 minutos depois de Caetano subir ao palco e enquanto ele ainda cantava, já tinha terminado a reunião de líderes na Câmara, onde o presidente da Casa, apoiado pela bancada ruralista e parlamentares ligados ao governo federal, ignorou a mobilização e colocou o pacote para ser votado em regime de urgência. Há exatos um mês antes, no dia 9 de fevereiro, também uma quarta-feira, foi aprovado na Câmara dos Deputados o texto base do projeto de lei 6299/2022. O projeto faz parte da PEC da Destruição e teve uma aprovação esmagadora, 301 votos a favor e apenas 150 contra. A proposta visa facilitar e muito a entrada e o uso de mais pesticidas na agricultura aqui no Brasil. E não é somente isso. De acordo com o texto já aprovado, ficam centralizados no Ministério da Agricultura o poder de avaliação, aprovação, comercialização e fiscalização da produção de agrotóxicos. Já que esses processos não mais envolverão o Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, será ainda mais difícil a já complicada tarefa de controlar o uso dos venenos. Por que esse assunto é de nosso interesse? Porque centenas de venenos, em maior ou menor quantidade, são ingeridos por nós todos os dias em nossas refeições. Os que são a favor de mais agrotóxicos defendem a ideia de que a economia precisa crescer, que o agronegócio é muito importante para o PIB, o Produto Interno Bruto, e que seremos um país cada vez mais importante no mundo se formos campeões de produção e exportação de alimentos. Mas há quem discorde. Profissionais de saúde, técnicos agrícolas, personalidades, intelectuais e principalmente ambientalistas lutam para alertar a população dos perigos que os agrotóxicos, mesmo os já legalizados, representam para a saúde dos humanos, dos animais e do planeta, e que já ultrapassamos o limite do tolerável. E você, o que acha? É bom para o Brasil expandir a economia, liberando cada vez mais agrotóxicos? Quais são esses pesticidas e que riscos eles oferecem para nós? Que alternativas temos? Qual é o nosso papel como consumidores e cidadãos? A convidada desse episódio é a Francesca Werner Ferreira. Ela é ambientalista, bióloga, professora e mãe. É doutora em produção animal pela Universidade Federal de Santa Maria, com especialidade em aquicultura, fisiologia de peixes e ictiologia. Durante 33 anos foi professora na Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul, Unijuí, e agora está aposentada. Ambientalista há 47 anos, ela participa da AIPAM, Ponto de Cultura, Associação Ijuiense de Proteção ao Ambiente Natural, e é membro do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos.
pela nossa saúde física e financeira e pelo bem de nosso planeta, o tema deste episódio é agrotóxicos. Precisamos falar desse veneno. Da redação da MovePay, eu sou Luiz Azevedo e está no ar o MoveCast, a vida em movimento, o podcast de conteúdo prático para o seu dia a dia. Francesca, seja muito bem-vinda. Nós aqui do MoveCast agradecemos imensamente a sua participação no esclarecimento desse assunto que é de extrema importância. Eu quero começar pela questão da quantidade de agrotóxicos. Nós temos visto uma escalada na liberação de venenos há muitos anos, mas nos últimos 3 anos, especialmente, o Brasil liberou uma quantidade muito grande. Já são mais de 1.550 novos agrotóxicos, além dos que já estavam sendo usados. Uma grande parte desses venenos, ou seja, mais de 40%, já foi banida, não tem registro ou não foi autorizada na União Europeia, isso há mais de 10 anos. A pergunta é, para a gente começar, se grande parte desses venenos não é permitido na Europa, por que aqui no Brasil ele é incentivado? Então, o que a gente tem hoje é um modelo que é predominante na produção agropecuária no Brasil. Esse modelo traz alguns pacotes que são chamados pacotes tecnológicos, que tudo está conectado. Então, para além das sementes, todos os insumos, como adubos e pesticidas, estão incluídos nesse pacote. Inclusive, assim, para o financiamento de uma lavoura, a maior parte dos bancos que fazem esse tipo de financiamento inclui a obrigatoriedade do produtor que quiser fazer o financiamento incluir os insumos no seguro agrícola. Então, esses insumos incluem tanto adubos químicos ou biológicos, seja lá o que for, mas também todos os pesticidas. E existe uma exigência muito maior, por exemplo, se o produtor quiser utilizar insumos liberados para a agricultura orgânica, por exemplo. Existe toda uma burocracia, uma exigência muito maior para a produção orgânica, agroecológica, do que para a produção convencional. Você disse que desses princípios ativos, cerca de 11% são biológicos, não foi? Por que os agricultores, grandes e pequenos, não podem usar somente os princípios ativos biológicos na agricultura? Esses produtos biológicos, eles acabam interagindo como a evolução faz, entre os seres vivos. De modo que nós vamos, obviamente, ter alguns insetos ou plantas daninhas que podem ficar doentes a partir de micro-organismos patogênicos e alguns podem não ficar doentes. Então, existe uma interação biológica. E, em geral, esses produtos biológicos, eles são bastante específicos. Eles não são genéricos, que atacam todas as pragas, todos os insetos ou todas as plantas que são invasoras e, portanto, consideradas pragas de lavoura. Então, eles vão sofrendo essa adequação. Nós temos uma característica bem importante que, ano a ano, é visível nas lavouras, é que muitos dos organismos considerados pragas, eles acabam se adaptando ou sendo tolerantes aos agrotóxicos, de modo que a prática coloca que os agricultores precisam pulverizar mais, com mais produtos, para conseguir o mesmo resultado de anos anteriores. E, dessa forma, acabam selecionando de uma forma artificial e não seleção natural, como no princípio darwinista deste termo, eles acabam selecionando justamente aqueles que são mais e mais resistentes. Eles, com o aumento e a potência dos novos princípios ativos,
acaba sendo o que a gente pode chamar de um tiro no pé, né? Porque a gente acaba selecionando justamente esses organismos que sobrevivem, inclusive sobrevivem, por exemplo, à estiagem melhor do que a cultura fim, né? Então nós temos hoje aqui, pelo menos na nossa região, além do problema de toda a estiagem, que dificulta toda a produção, ainda temos que as plantas invasoras estão em melhor situação de saúde, dá para a gente dizer assim, né, do que os cultivos. Para que fique mais claro ainda, Francesca, o uso contínuo de agrotóxicos biológicos, então, poderia ser comparado ao nosso uso constante de antibiótico, que apenas fortalece a mutação das bactérias, criando assim superbactérias, seria isso? Que a gente faz, por exemplo, com o uso abusivo dos antibióticos, porque eles estão presentes nos alimentos que a gente ingere, estão presentes na natureza e ainda, apesar da gente ter uma normativa que proíbe a comercialização dos antibióticos sem receita, eles ainda são bastante utilizados e conseguidos de alguma forma. E aí, os micro-organismos patogênicos se tornam cada vez mais resistentes. E a gente tem aí as superbactérias, que estão presentes nos hospitais, por exemplo, que é um perigo. Então, nesse caso, Francesca, a indústria do veneno estimula a criação de novas pragas nas lavouras, o que cria a demanda de criar novos agrotóxicos, e assim o ciclo do lucro ele é infinito? Mais ou menos, eu acho que dá para a gente fazer essa comparação, sim. Porque os herbicidas, os inseticidas e os fungicidas, eles não são específicos para atacar aquela praga. Eles acabam sendo muito genéricos e acabam afetando os inimigos naturais. Francesca, o risco de extinção de espécies de abelhas seria uma boa amostra do que está acontecendo, né? Quer dizer, os venenos exterminam uma espécie fundamental na cadeia da vida, nesse caso as abelhas, o que provoca o desaparecimento de predadores naturais de pragas que seriam úteis nas lavouras. Sim, nós temos aí a mortandade das abelhas, que são os considerados os maiores polinizadores, mas não são os únicos polinizadores. Então, os outros insetos acabam se contaminando e sendo prejudicados também, inclusive os inimigos naturais das consideradas pragas, que é um problema muito sério. E, para além disso, afetam de uma forma não direta ou não tão aguda outros organismos, incluindo vertebrados, como os peixes, né? A água contaminada, ela altera desde o crescimento normal de um peixe até a sua reprodução, né? E, portanto, o povoamento de rios, etc. Mas também cultivos, né, de peixes são afetados. E você está falando de espécies de insetos e predadores naturais que desaparecem, mas os venenos agrícolas comprometem também a saúde de outras espécies, não é? Como pássaros e até mamíferos, é isso? Assim como mamíferos como nós. Então, a gente pode não sentir o efeito agudo num primeiro momento, mas a gente tem um efeito crônico que em algum momento pode afetar a nossa saúde, o nosso desempenho, como também as gerações futuras. E aí é uma outra questão ainda bastante preocupante, né, que a gente tem. Nós temos aí vários trabalhos mostrando a diminuição do número e da qualidade, por exemplo, dos espermatozoides em mamíferos, incluindo mamíferos humanos. Então, uma diminuição de espermatozoide diminui a taxa de fertilidade, mas também a qualidade dos espermatozoides, que também afeta não só a fertilidade da população, como também a possibilidade de causar problemas para as gerações futuras se esse espermatozoide, por exemplo, for viável, né, conseguir gerar uma outra vida, mas não com a mesma possibilidade de saúde futura. E aí uma série de coisas pode acontecer. Nosso modelo de negócio agro hoje depende muito dos agrotóxicos. Você disse que esse modelo é insustentável. Por que você acha isso?
Segundo os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, assim como das secretarias estaduais, então existe em torno de 79% de agrotóxicos que são comercializados no Brasil, 52% são aplicados no cultivo da soja, 10% no cultivo de milho e 10% no de cana-de-açúcar e 7% de algodão. Então nós temos 4 culturas que ocupam quase 80% dos agrotóxicos comercializados no Brasil. E desses produtos, a maior parte desses produtos são utilizados para produção de ração animal, são commodities para exportação, por exemplo, a soja, grande parte da nossa soja é exportada para a China, para a União Europeia, para a produção de ração animal naqueles países. A cana-de-açúcar aqui no Brasil é utilizada para a produção de biocombustível, então não é propriamente para a alimentação do brasileiro. Nós temos, desde a questão da burocracia que eu falei anteriormente, né, em relação a financiamentos, mas uma quantidade muito pequena de recursos para pequenos produtores que queiram fazer outro tipo de agricultura. Também o projeto de lei que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é chamado de PNARA, ele já foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados em 2018 e ainda não foi para a plenária para votação. Mas ele já prevê, em todo o seu projeto, a participação de vários setores da sociedade, propondo uma redução gradativa do uso de agrotóxicos e uma mudança de modelo para um modelo agroecológico. E, nesse sentido, a gente sabe, ele foi aprovado na Comissão Especial em 2018, na Câmara dos Deputados, porém, existe todo alguns interesses, né, de que o modelo atual permaneça, porque a gente tem multinacionais, transnacionais, que são os fabricantes de agrotóxicos, que migraram, por exemplo, dos países europeus. Grande parte, né, dessas multinacionais, elas são originalmente europeias, alguns também Estados Unidos e alguns da China, e elas acabaram migrando para países que permitem o uso, né, não só o uso, como também tem menor fiscalização. Então nós temos assim, a América Latina é um local que recebeu muito dessas fábricas de agrotóxicos, Brasil e Argentina mais especificamente, que inclusive não só o uso do agrotóxico, né, depois de produzido pelos agricultores, né, esse uso que é cada vez mais incentivado, essas indústrias, elas também são poluidoras. Nos locais onde elas se instalaram, existe um aumento, por exemplo, no índice de câncer da população vizinha. Então também tem algum problema aí em relação a algum escape, né, de poluentes industriais na produção do agrotóxico. E ainda mais no uso nas lavouras. Então, o que a gente acredita é que, em algum momento, a Europa e principalmente a União Europeia, eles que são importadores dos nossos produtos, né, frutas, a soja, por exemplo, eles vão exigir uma melhor qualidade em termos de menor contaminação, de modo que esse modelo talvez não se sustente por muito tempo, em virtude de que nós não vamos ter mais para quem exportar, ou um mercado tão bom de exportar quanto o da Europa. Pois é verdade, o uso indiscriminado do veneno no campo dá no primeiro momento um reforço grande na economia, mas a médio e longo prazo seremos boicotados, não é? Aliás, já estamos sendo boicotados por alguns países pelo uso de venenos e pelo descuido com a Amazônia. Francesca, quero falar mais um pouco sobre essa falsa noção de que liberar agrotóxicos é bom para a economia. Você já nos disse que o modelo não se sustenta, porque daqui a pouco os próprios exportadores não terão mais para quem vender fora do Brasil. Mas e aqui no país? Que outros problemas o uso de agrotóxicos causa na nossa economia? Uma das coisas que eu acho que a gente deve sempre colocar é justamente a questão de que os agrotóxicos,
eles recebem muitos incentivos. A questão da isenção de impostos sobre agrotóxicos, ou o que os auditores fiscais do Instituto da Justiça Fiscal colocam, chamam de renúncia fiscal. Ou seja, o Estado, tanto em âmbito da federação quanto dos estados, eles renunciam a esses impostos. Então, nós vamos ter em diversos estados brasileiros a redução ou eliminação de ICM, IPI, COFINS, PIS, PASEP, né, todas essas contribuições sociais, imposto sobre importação, que sobre esses produtos agrotóxicos, pesticidas. Né? Tem alguns estados em que a renúncia é enorme, e outros mais, outros menos, em função do valor do ICM, que também é variável. Então, qual é o argumento para pensar que, bom, o agrotóxico é um grande negócio, mas que é totalmente patrocinado, né, literalmente, pela sociedade, porque o governo isenta um setor e não isenta outro setor, ou não diminui outro setor, ou não estimula outro setor. Então, existe um tratamento bem diferenciado em relação a isso. Nós tivemos, assim, uma ação direta de inconstitucionalidade em 2016, tratando desse aspecto da isenção. E justamente porque no momento que os agrotóxicos podem ser produzidos, importados e vendidos sem a arrecadação, sem pagamento dos devidos impostos, como qualquer outro produto aqui no Brasil, há um incentivo para maior utilização desses produtos agrícolas que são altamente tóxicos. E além disso, aqui no Brasil, todos os estados financiam, de certa forma, a partir da isenção, a partir dessa renúncia fiscal, o uso de agrotóxicos. Mas os indicadores econômicos sempre falam de crescimento do PIB impulsionado pelo agro, não é isso? Só que quanto que o Estado brasileiro, através então do seu sistema de saúde, que é o SUS, gasta para tratar as intoxicações agudas, que são essas que são tratadas entre aspas, porque são essas as que são notificadas. Então, existe um estudo realizado nos Estados Unidos que mostra que para cada câncer que poderia ser evitado com o não consumo de agrotóxicos, cerca de 3 milhões de dólares em lucro a mais são gerados para o produtor agrícola em razão do controle de pragas e doenças. Ou seja, nos Estados Unidos, que existe um controle mais efetivo, talvez, na regulação, na fiscalização dos agrotóxicos, eles já se deram conta que o gasto é muito grande no tratamento de doenças como o câncer, por exemplo. Aqui no Brasil, existe uma conta que é feita que para cada dólar ganho a partir do uso de agrotóxicos pela agricultura, quase 1,3 dólares são gastos nos tratamentos de saúde. Então, o custo social é maior do que o lucro que os agrotóxicos dão, e que é um lucro privado, ele não é um lucro público, apesar, obviamente, do país ganhar através da exportação, etc., só que gasta mais do que ganha, né? Enquanto o sistema de saúde, uma vez que o sistema de saúde é público e não é privado. Então, é uma questão, assim, muito dramática, né? Nós temos aqui um dado de que em 2020 os governadores renovaram a isenção de 6 bilhões de reais para agrotóxicos. E nesse período já era pandemia, ou seja, a gente já estava em crise, né, da pandemia, porque a gente quase que tudo da crise a gente está colocando a culpa na pandemia, né? E nesse período, então, os governadores renunciaram a 6 bilhões de reais. O que a gente tem é que o gasto com saúde é muito maior do que o lucro dado pelos agrotóxicos. Então, pelo que você está explicando, no fim das contas, quem paga pelo veneno no campo e paga também pelos males que eles causam à saúde somos nós, né? A gente pode chamar nós consumidores, né?
para qualquer coisa que a gente compre, desde a água que a gente bebe, o arroz e o feijão, a gente paga imposto sobre a comercialização desse produto, não é? A gente vai no mercado, faz a compra e nós pagamos imposto, é um percentual do ICMS aí que varia nos estados. Então acaba que a gente paga pelo imposto que não é recolhido dos agrotóxicos. Você costuma dizer, Francesca, que o lucro é privado, mas o custo é público. Quer dizer, a indústria dos agrotóxicos lucra e muito com o comércio do veneno, mas não paga a conta dos danos causados à saúde. Como é que é essa conta? Quando eu falo que a gente gasta 1,3 dólares no tratamento de intoxicações agudas, são aquelas que a gente enxerga e que são notificadas. Ou seja, elas chegam em algum local, né, a unidade de saúde, e ela é identificada como sendo uma intoxicação por agrotóxico. E aí, a partir daí, existe todo um direcionamento no tratamento dessa pessoa, e nós vamos gastar, então, 1,3 dólares no tratamento de intoxicação aguda para cada dólar gasto na compra dos agrotóxicos. Você diz que somente as ocorrências agudas tratadas no SUS são notificadas. E qual é a média de casos de intoxicação aguda real? Para cada 50 casos de intoxicação aguda, apenas um é notificado. Ou seja, a partir do momento em que se identifica a causa da intoxicação, ele consegue, então, todo um desenrolar no sistema de saúde. E isso não acontece. Então, para cada 50 casos, apenas um é tratado como sendo intoxicação de agrotóxico. É uma estimativa, assim, muito problemática. Bom, pela sua explicação, então, esse valor de $1,30 gastos no SUS só leva em conta os gastos com intoxicação aguda. E mesmo assim, essa estimativa é falsa, né? Porque a real é 50 vezes maior. Mas e as outras doenças? E aí? E aí a gente não considera, por exemplo, gastos em relação às doenças que são chamadas crônicas, aquelas em decorrência da exposição constante aos venenos. A exposição constante que não mata, né, num período curto de tempo, mas que causa problema ao longo dos anos, como, por exemplo, o câncer. Espera só um instantinho que eu volto já com a Francesca. A MovePay é a novidade do mercado que já nasceu com o ideal: movimentar a inclusão social e financeira de quem mais precisa. Desenvolvemos soluções simples, seguras e 100% digitais. Nossos clientes desejam mais por menos. Por isso, entregamos o que é essencial: preço baixo, alta qualidade e acesso a serviços financeiros que facilitam o dia a dia. Mais agilidade e menos burocracia. Novas formas de pagamento com tecnologia na palma da sua mão. Movimentamos soluções pensadas para melhorar o seu dia a dia. Baixe o app Meu Move na Google Play e na Apple Store e comece hoje mesmo uma nova experiência financeira. MovePay, tudo para fazer você feliz. Bom, pessoal, antes de retomar aqui o meu papo com a Francesca, eu quero lembrar aos ouvintes que todos os dados e estatísticas que ela está trazendo, que ela está mencionando, ela nos enviou por escrito, com todas as referências, todas as publicações e os links para que você possa conferir na internet. E olha, é bastante material. A nossa produção deixou todos esses dados disponibilizados na descrição aqui do Movecast e você pode conferir assim que acabar o nosso papo. Francesca, como as autoridades definem o que é seguro para nós? Como que eles determinam os limites aceitáveis de agrotóxico que um ser humano pode ficar exposto? Então, para a gente explicar um pouquinho sobre isso, existem alguns termos para a gente mostrar a questão da segurança, que é um dos argumentos que é utilizado, por exemplo, para a venda de alguns produtos, dizendo não, que eles têm segurança, são pouco tóxicos para os humanos. Existe um termo que a legislação traz que chama limite máximo permitido,
que é a quantidade que pode ser encontrado em alimentos e na água para consumo humano. Esses limites máximos de resíduos de agrotóxicos permitidos, eles são diferentes, muito diferentes no Brasil e na União Europeia, por exemplo. Só dar 2 exemplos assim, né? O limite máximo permitido de resíduos na água potável, por exemplo, um dos mais utilizados aqui no Brasil, que é a atrazina, né? O limite permitido no Brasil é 2 microgramas por litro. Na União Europeia é 0,1 microgramas por litro, ou seja, aqui no Brasil é permitido 20 vezes mais do que na União Europeia. E um outro produto que é bem importante a gente falar, porque ele é vendido, o glifosato é o produto mais utilizado no Brasil e no mundo, é um herbicida que é super comercializado e ele é vendido como pouco perigoso, pouco tóxico, né? Só para dar um dado, aqui no Brasil é permitido 500 microgramas por litro de glifosato, que corresponde a 5.000 vezes mais do que o que é permitido na União Europeia. Então, o que a gente coloca assim, como assim que aqui no Brasil a gente é mais tolerante? É uma pergunta que fica. Um outro termo importante é o nível de ingestão diária que é aceitável, ou seja, que é considerado então seguro, e esse seguro vejam ele entre aspas, né? Porque a segurança, como é que a gente pode medir? Então, esse nível, ele é determinado a partir de experimentos que são feitos em laboratório, inclusive das indústrias produtoras de agrotóxicos, e são realizados experimentos com animais, em geral ratos ou cobaias, né? Que é normal que aconteça na pesquisa científica. E a partir dos testes em ratinhos, como eles chegam ao que é seguro para nós humanos? Esses resultados com esses animais de experimentação, eles são projetados para uma população humana, como se todo mundo fosse igual, né? E o padrão humano seria uma pessoa do sexo masculino de 70 quilos. Só que daí, na população humana, que está sujeita a essa exposição diária, entre aspas, segura, nós temos crianças, nós temos embriões e fetos ainda na barriga da mãe, homens e mulheres de todos os tamanhos, idades, condições de saúde. E isso, toda essa ingestão diária aceitável, ou seja, uma quantidade que não vai causar a morte dos animais em experimentação, projetadas para uma população humana, elas vão dar uma classificação para os agrotóxicos. Então, a gente tem uma classificação classe 1, inclusive tem uma tarja vermelha, mostrando que aquele produto classificado como classe 1 é um produto extremamente tóxico. Classe 2, uma tarja amarela, produto altamente tóxico. Classe 3, uma tarja azul, produto medianamente tóxico. E classe 4, uma tarja verde, produto pouco tóxico para os humanos. Sim. Mas na hora de fazer essa classificação, o que é que eles levam em conta para definir o nível de toxicidade? Apenas os efeitos agudos, que em geral acontecem quando a pessoa é exposta a uma dose muito alta do agrotóxico e os efeitos se dão até 72 horas a partir da exposição. Os efeitos crônicos, posterior a 72 horas e de longo prazo, eles não são usados para classificação toxicológica. E o que a gente considera efeito agudo, né? Então, em 72 horas a partir da exposição, a pessoa pode ter irritação na pele, nos olhos, coceiras, cólicas abdominais, vômito, diarreia, dificuldades respiratórias, espasmos, convulsão e, eventualmente, morte. Né? Dependendo do produto e da dose que a pessoa for exposta, ela pode morrer, então, com essa exposição. E nós temos alguns milhares de casos, né, no Brasil de exposição aguda. E quais são alguns dos efeitos considerados crônicos,
que aparecem após essas 72 horas? Os efeitos que são considerados crônicos, a partir então de várias exposições a doses mais baixas, eles produzem então outras coisas, como por exemplo, infertilidade, a alteração da qualidade dos ovócitos e espermatozoides, né, em homens e mulheres. Elas podem causar impotência, abortos espontâneos, malformações congênitas, que são aquelas crianças que nascem com defeitos, e principalmente defeitos visíveis, né? Então, lábio leporino, alterações em tamanho dos membros, dedo, aquilo que imediatamente, logo após o nascimento, é visto, desregulação hormonal, efeitos sobre o sistema imune, diversos tipos de câncer, e aí a gente pode pensar em cânceres que são característicos de pessoas idosas aparecendo, né, começando a serem problemas epidemiológicos, né? Então existe todo um registro aumentando desse tipo de câncer de idosos, entre aspas, aparecendo em crianças de 12, 15, 18 anos, que não são comuns no resto do mundo e aparecem em alguns locais bastante específicos, existem mapas já mostrando isso aí também. Bom, o que é considerado seguro, entre aspas, já é bastante danoso para a nossa saúde, né, Francesca? Por que tanta liberação, então? Mesmo sendo permitido pela legislação, é de se questionar por que aqui no Brasil essa permissibilidade é muito maior do que na União Europeia ou nos Estados Unidos. Uma pergunta inconveniente de fato. Uma resposta muito óbvia é o lobby, né, que é feito pelo lucro imediato e a todo custo. Francesca, além dos males que você já mencionou, temos visto alguns relatos de efeitos colaterais como doenças neurológicas e psicopatológicas, como depressão e autismo. Essas notícias são confiáveis? Sim, infelizmente a gente tem cada vez mais registros com dados epidemiológicos e ecológicos, né, mostrando a correlação que existe entre o uso de agrotóxicos, a contaminação do ambiente como um todo, e aí inclui água e alimentos onde as pessoas vivem, com alguns tipos de doença. Em alguns locais já bastante determinados, estudos mostrando, por exemplo, a correlação de o uso de inseticidas, eles matam os insetos por problemas neurais, inseto também tem sistema nervoso, e acabam afetando o sistema nervoso também dos usuários, tanto pessoas que manipulam os agrotóxicos, aqueles que estão diretamente ali em contato, quanto aqueles que são contaminados por outras vias, né? Pelas proximidades, pelo ar, pela água, pelo alimento, etc. Existem dados que mostram essa correlação muito presente, muito desenhada, né? Não tem como a gente dizer, não tem nada a ver, porque depressão pode ter vários fatores, é multifatorial, de fato é multifatorial. Obviamente que existe a questão genética que predispõe algumas pessoas a serem mais, outras menos sensíveis, mas existe essa correlação muito firme e existem dados assim que estão cada vez mais disponibilizados, né? Então, por exemplo, tem trabalhos aqui no Rio Grande do Sul, na região que produz fumo, que mostra desordens psiquiátricas importantes a partir da exposição dos pesticidas utilizados na lavoura de fumo e a própria nicotina que está presente no fumo, que também é um inseticida importante. Nicotina mata insetos, mata pessoas não fumantes, inclusive, né? Então, mostra essa doença psiquiátrica, né, essa desordem mental, como sendo uma doença ocupacional das pessoas, dos trabalhadores que trabalham diretamente com o fumo.
Um outro trabalho bastante importante foi relacionado ao glifosato, que é justamente esse herbicida que é considerado pouco tóxico, que causa danos no crescimento e na diferenciação dos neurônios. Então esse eu acho que é um exemplo assim muito importante para a gente colocar, porque como as pessoas estão expostas a esse produto que é o mais utilizado no Brasil e no mundo, pessoas, não só os trabalhadores que estão diretamente ali misturando a calda, fazendo, né, o seu produto para aplicação na lavoura, mas como também aqueles que sofrem, então as famílias, as crianças, que estão justamente em fase de crescimento do corpo como um todo, mas também do sistema nervoso central, dos seus neurônios. Então, existe uma correlação muito forte, inclusive em experimentos de laboratório, mostrando que os ratos, aqueles mesmos que são usados para verificar o nível de toxicidade de cada agrotóxico, eles também são utilizados para experimentação sobre os efeitos desses agrotóxicos. E aí eles mostram que ocorre uma redução no crescimento dos neurônios, então principalmente em crianças jovens ou ratinhos ainda jovens, também uma alteração, uma redução das ramificações dos neurônios, que justamente no período que a gente considera, que a gente chama de primeira infância, é quando o sistema nervoso começa a se desenvolver fazendo as conexões entre os neurônios, né? Como que o neurônio se comunica com outros. Então, nunca é um neurônio sozinho, a gente não tem só o tico e o teco, né? A gente tem milhões e milhões de neurônios que se conectam e que passam informações neurais para todas as regiões do sistema nervoso e do sistema nervoso para o resto do corpo. Então, quer dizer, o sistema nervoso comanda o corpo. E justamente na fase de desenvolvimento dessas ramificações e dessas conexões, ocorre justamente uma redução por conta da presença do glifosato. E aí, muito relacionado, então, por exemplo, a transtorno do espectro autista, que a gente está vendo assim, a cada ano parece que aumenta o diagnóstico, né, de crianças com autismos, e eu falo no plural porque existe diversos níveis, né, por isso que a gente fala de transtorno do espectro autista, porque é um mais ou menos grave, e que pode provocar também, então, um transtorno intelectual em crianças. Então, existem muitos trabalhos já mostrando que esse agrotóxico, que é muito utilizado, ele provoca alterações. Aparentemente, as crianças nascem normais, porque a gente não enxerga essa malformação. E ela, na verdade, ela vai se agravando a partir do nascimento, porque a gente nasce com um número mais ou menos fixo de neurônios que ao longo do nosso crescimento, em especial durante a primeira infância, esses neurônios crescem de tamanho e desenvolvem as suas ramificações dentro do cérebro. Essas ramificações, então, são reduzidas, ou seja, tem os neurônios sim, mas eles não se comunicam. E isso causa, então, o transtorno do espectro autista. Francesca, estamos chegando ao final desse episódio aqui no Movecast e, como nós já havíamos combinado, vamos fazer esse tema em 2 partes, porque é um tema bastante espinhoso. Então eu já vou me despedindo aqui por enquanto e encontro você no próximo episódio, tá bom? Encontro marcado. Eu já vou te agradecendo muito pela participação e espero você. Tchau, tchau. Tá bom, obrigada, um abraço, tchau, tchau. No próximo episódio, iremos falar sobre como os agrotóxicos afetam também a água e o solo e quanto tempo a natureza leva para se livrar deles. Será que se livra mesmo? A Francesca vai voltar no próximo episódio e vai falar também sobre o que podemos fazer como consumidores para ajudar a combater essa realidade assassina e como podemos agir como cidadãos conscientes nessa luta. Esse foi o Movecast, podcast exclusivo da MovePay.
Os episódios estão disponíveis em nosso canal no YouTube e na plataforma de áudio SoundCloud. Encontre o Movecast no nosso site movepay.com.br. Lá você pode se inscrever e receber uma notificação sempre que lançarmos um novo assunto. Este episódio teve a produção editorial de Fernanda Honorato e Thaisa Lobo. A direção geral é de Sandra Lucena. Eu sou Luiz Azevedo e fico por aqui. Até o próximo Movecast, A Vida em Movimento.